Vamos abrir a palavra de Deus para a meditação desta noite. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Eu vou ler do versículo 11 ao versículo 32, que é a parábola do filho pródigo. Lucas 15, de 11 a 32. Só para adiantar para os irmãos, eu não quero nesta oportunidade focar ou dar o enfoque maior ao filho pródigo, mas nós vamos frisar mais aquele filho que ficou em casa. Então vamos prestar muita atenção nesta leitura, texto que nós já conhecemos, mas quando chegar o retorno do pródigo à casa do pai, atentem bem para o registro sagrado. Versículo 11 em diante, o Senhor Jesus disse, continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido
e foi achado. Eu quero meditar com os irmãos nesta noite, usando este tema: quem ama, perdoa. Isto aplica-se em todas as épocas e a todas as pessoas e a todas as circunstâncias e situações. Quem ama, perdoa. Eu estou vendo isto de maneira muito viva nesta passagem. Quantas vezes nós ouvimos declarações de amor, de amor, de amor, mas o comportamento não condiz, não há coerência daquilo que se fala, publica, com a maneira, o modo de viver. Quem ama, perdoa. E meus irmãos, esta parábola, ela é das mais bonitas. Alguém já disse que ela é considerada a princesa das parábolas. E nos conta esta história do pai com 2 filhos. O filho mais novo pediu ao pai a parte que era dele, e o pai fez a divisão, separou tudo, entregou, e não demorou muito, esse filho saiu de casa e foi viver uma nova e triste experiência. Depois, arrependido, voltou. Nós conhecemos a história conforme o registro. Mas eu quero destacar aqui 3 coisas que me chamam muito a atenção. A primeira delas: pai de filhos diferentes. Pai de filhos diferentes. Eu fiquei pensando nisto. Me lembrei de tantos quadros da Bíblia. Por exemplo, a palavra de Deus nos fala de Isaac, aquele patriarca. Isaac e Rebeca tiveram os 2 filhos, né? Esaú e Jacó, tão diferentes, aptidões diferentes, maneira de ser, tão diferentes. Depois a Bíblia nos fala de Jacó, que teve seus 12 filhos, cada um de um jeito, cada um com suas peculiaridades. E a gente vai observando isto na Bíblia, meus irmãos, as diferenças na aparência, na estatura, as diferenças nos gostos, nos comportamentos, nos gênios. Não é assim? Cada um aqui tem as suas experiências em casa. É muito comum a gente ouvir assim: os dedos das mãos não são iguais, né? A gente ouviu isso desde criança. Os dedos das mãos não são iguais. Aquele pai tinha 2 filhos e os 2 eram diferentes. Moravam na mesma casa, sentavam-se à mesma mesa, comiam lá a mesma comida que era feita, mas eram diferentes. E isto me fez pensar no Senhor Deus como Pai e com tantos filhos diferentes. Fiquei pensando nisso, cada um de um jeito. Nossa igreja, que não é das grandes, não há 2 pessoas aqui iguais. Não é assim? Somos diferentes em tudo. Os cristãos têm suas características próprias. Mas o Pai é o mesmo. Voltando um pouquinho para a Bíblia, nós temos
os apóstolos, os 12 de Jesus. Não temos dois iguais. Cada um deles tinha sua maneira, seu gênio, o seu estilo de vida, até profissões diferentes. Me chama muito a atenção aquele fato que nós temos em Atos dos Apóstolos, quando Paulo ia sair para seu trabalho missionário e teve uma desavença muito forte com João Marcos. É impressionante isto quando nos mostra essa dificuldade que eles tiveram. Isto confirma que o pai é o mesmo, os filhos são diferentes. Não é só no sentido humano, famílias aqui da terra, mas também, e de maneira muito especial, neste aspecto da família cristã, dos filhos de Deus. Então, não nos iludamos. Somos diferentes uns dos outros. Somos diferentes. Cristo é quem nos une. Cristo é quem faz de nós uma família. Cristo é quem faz de nós um corpo, um organismo. Mas cada um tem a sua maneira de ver as coisas. Coloquem aí esse paralelo. Na parábola, aquele pai tinha 2 filhos e os 2 eram diferentes entre si. Isto está ilustrando para mim com respeito à família de Deus. Nós temos o mesmo pai. Cada um aqui vai orar chamando Deus de pai através de Jesus Cristo. Mas cada um é de um jeito. Deus tem filho de todo jeito. Não é somente no aspecto físico, mas até mesmo no emocional, sentimental, em todas as áreas da vida. Mas a segunda coisa, meus irmãos, que eu quero destacar aqui, é o ressentimento de um irmão. Ressentimento de um irmão. O versículo 30 diz assim: vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Ele lá, do lado de fora, recebe ali o pai, porque o pai foi informado que ele estava lá fora e não queria entrar. Não queria entrar. Aí eu não entro. Como se estivesse dizendo assim: nesta casa não tem mais lugar para nós dois. Ele e o irmão. Era mais ou menos isso que ele estava dizendo. Não tem mais lugar para nós dois. O pai vai conversar, mas ele usa este argumento. Observem que ele já diz assim: esse teu filho. Ele não diz esse meu irmão. Já cortou a relação fraterna. Esse teu filho desperdiçou os teus bens. Ele não desperdiçou os bens do pai. Ele desperdiçou os seus próprios bens. Porque o pai já havia feito a partilha. Aquilo que ele jogou fora era dele. Está certo a conclusão aqui? Ele não desperdiçou os bens do pai. Os bens já não eram mais do pai. O pai já havia feito a divisão. Ele disse: ele desperdiçou os teus bens com meretrizes. Quem falou para ele que foi com meretrizes? Será que tinha o WhatsApp? Será que tinha os recursos da época para transmitir onde é que ele estava? Ele já estava fazendo julgamento do seu irmão. Ele já havia
criado todo o seu conceito daquele irmão. E agora acusa o pai. Tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Novilho cevado. Eu vejo que aquele filho, ele nem tinha boa comunhão com o pai. Porque só se cevava um animal com um propósito definido. E se o pai estava cevando o novilho, é porque ele tinha esperança na volta do filho. Eu vou cevar, vou tratar esse animal de maneira especial, porque nós vamos ter um banquete daqueles. Se um filho tivesse perguntado ao pai, o pai teria declarado. Então parece-me que não havia nem muito boa comunhão, bom relacionamento daquele filho. Ele estava ressentido com seu irmão. Irmãos, eu quero que pensem comigo, que conduzam o coração nesse sentido. Quando eu falo ressentimento de irmão, pensemos em irmãos na fé e também irmãos da nossa casa, do nosso sangue. A Bíblia fala de Caim e Abel, filhos de Adão e Eva. Deus gostou do culto de Abel, não gostou do culto de Caim. Mas ainda deu uma palavra de esperança a Caim, de que ele poderia gostar ainda do culto dele, da oferta dele, para ele tomar cuidado. O Caim, olhem bem, ele prepara tudo, ele arma tudo para tirar a vida do seu irmão Abel, como de fato aconteceu. Ele criou um ressentimento contra o irmão. Que culpa tinha o irmão? Houve o primeiro assassinato dentro de casa, Meus prezados irmãos, quando eu vou vendo isto, eu fico pensando como é que é o ser humano, o comportamento nosso, o que o pecado fez com a gente. A Bíblia, os irmãos se lembram do texto bíblico, quando Davi, ele providenciou um recenseamento do povo de Israel, e aquilo não agradou a Deus. Parece que o Davi estava querendo ver quantos homens tinha, o seu poder militar. Deus não gostou. Alguma coisa no coração de Davi ofendeu a Deus. E os irmãos sabem que foram colocadas 3 opções para Davi escolher uma delas, como disciplina. E eu me impressiono com as palavras de Davi, quando ele disse: caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos do homem não caia eu. Estão lembrados dessa passagem? Nas mãos do homem não caia eu. Davi tinha medo do homem, tinha medo do ser humano. Irmãos, o ser humano tem um comportamento pior do que os irracionais. O ser humano tem esse comportamento. Então, quando eu vejo isso aqui, esse irmão ressentido com o irmão, esse irmão acusando o próprio pai, esse irmão não querendo entrar em casa e não se condoendo daquele irmão que se sujou tanto lá no mundo. Foi para a lama lá no mundo, mas esse aqui não estava aceitando. Mexe muito com o meu coração aquela palavra do Senhor Jesus Cristo: se ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Viram que coisa séria? A oferta não é aceita se eu não estiver bem com meu irmão, se eu estiver com ressentimento.
seja meu irmão espiritual, da família da fé, seja o meu irmão de sangue, eu preciso sempre analisar isto. Está dizendo para não entregar a oferta, antes de haver a reconciliação. A Bíblia diz assim: ó, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Não está dizendo que os irmãos vivam concordando uns com os outros. Não, não é isso que está dizendo. Vivam em união, não obstante as divergências. As divergências, os choques de opiniões. Mas que estas coisas não causem separação, nem dentro da nossa casa, nem dentro da nossa igreja. Mas uma terceira coisa, meus irmãos, também, e foi esta aqui que me deu esse título: quem ama, perdoa. A terceira coisa é esta: o verdadeiro amor, ele faz aproximação. O verdadeiro amor, ele providencia aproximação. O verdadeiro amor não faz acepção de pessoas. O verdadeiro amor não causa separações. Sempre focando este moço, este irmão. O versículo 32 diz assim: entretanto, o pai falando, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado. Meus irmãos, pensando no irmão que havia ficado em casa e no pai, o pai tinha mais motivo para se ressentir, não tinha? O pai tinha mais motivo do que aquele filho que não saiu de casa. No entanto, aquela volta do filho, mesmo com a ingratidão dele, em receber toda a sua parte e despedir-se, ir para uma terra bem distante, desperdiçar tudo, jogar fora tudo, mesmo com todo aquele comportamento errado, com toda a sua queda, parece que o pai estava dizendo assim para aquele filho que relutava em receber o seu irmão. Parece que o pai estava dizendo: meu filho, você é meu filho, mas ele também é. Ele continua sendo meu filho. Estava ausente, era um filho ausente, agora é um filho presente. É como se o pai estivesse mais ou menos dizendo: ele voltou marcado por sofrimentos, por decepções, mas ele voltou. Ele sentiu falta da minha companhia, ele sentiu falta da casa, ele sentiu falta do seu lar. Estas coisas, meus irmãos, que eu vejo aqui, e a ausência de verdadeiro amor daquele irmão que não havia saído de casa. Era muito bonitinho, muito direitinho, muito trabalhador, estava lá no campo trabalhando, ele chega cansado, suado, mas o seu coração estava desprovido de amor. E o coração do pai não. Nada tirou do coração do pai aquele interesse pelo filho, aquele interesse e aquele espírito de perdão, como fruto do seu amor. Eu fiquei vendo assim, como a Bíblia fala de verdadeiro amor. Lá em Provérbios diz assim: o amor cobre multidão de transgressões. Transgressões. Não é concordar com as transgressões, mas não deixar que as transgressões, as ingratidões, os pecados, apaguem o amor. Quantas vezes quem ama precisa repreender, precisa disciplinar,
e às vezes disciplinas fortes, mas ele está sempre agasalhando o amor no seu coração. Sempre agasalhando este amor. Jesus disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. Observemos bem, Paulo, quando escreve a Filemon, ele fala do Onésimo. O Onésimo procedeu de maneira errada para com o seu senhor, o seu patrão Filemon. Onésimo sumiu. Aí lá bem distante encontra Paulo, Paulo prega-lhe o evangelho e ele aceita Jesus Cristo como seu salvador. Paulo queria ficar com ele para si, ele seria muito útil a Paulo, mas Paulo sempre agiu de maneira correta, justa. Falou: você precisa ir ao seu Senhor. Ficou pendente alguma coisa. Irmãos, nós muitas vezes queremos fazer vistas grossas para as pendências. Pendências. E não é isto que a Bíblia nos mostra. Se ficou alguma coisa pendente na minha vida em alguma época, eu tenho que acertar. É isto que aprendo nas Escrituras. Paulo envia o Onésimo a Filemon com uma cartinha, essa cartinha que nós temos na Bíblia, dizendo para Filemon recebê-lo, agora muito mais do que servo, do que empregado, do que escravo, agora como irmão em Cristo. E se ele ficou devendo alguma coisa, se ele foi desonesto, pode colocar na minha conta. Então Paulo mostrando, meus irmãos, que o amor une, aproxima as pessoas. O amor sempre vai acompanhado de perdão. Foi o que aconteceu aqui. Em outra ocasião, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele na sua cartinha, ele colocou lá: rogo a Evódia e a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Em outras palavras, acertem os ponteiros, fiquem distantes, uma da outra não. Vida cristã não é assim. Vão continuar diferentes, uma e outra, mas que haja o principal, este amor que nos une, que facilita as coisas. Eu aprendo isto com quem? Com o Senhor. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Será a antipatia de alguém? Será a cara fechada do outro? Será o procedimento agressivo deste? Será a ingratidão daquele? Nada. Esse amor, ele é inalterável. Este amor do Senhor Jesus Cristo. Uma das palavras dentro disto que mexem com o meu interior são estas que Paulo escreveu aos cristãos lá de Éfeso. Ele disse assim: o amor de Cristo excede a todo entendimento. Não tem jeito de explicar. É como se aquele pai dissesse ao seu filho que não havia saído de casa: meu filho, você não entende o que é esse amor que eu tenho no coração. Você não entende. E nem eu entendo. Eu creio que pai aqui, mãe, pode dizer isto, se de fato tem essa experiência gloriosa com o Senhor Jesus Cristo. Eu não sei explicar, porque excede ao meu entendimento. João chega a dizer assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Irmãos, isto é o suficiente para nós amarmos com amor perdoador. Seja quem for,
Amor perdoador. Eu não perco nada por amar. O meu irmão não perde nada, minha irmã não perde nada por amar. Mas podemos perder tanto por não amar. Você está na companhia de quem? Lá, distante, ou está na companhia do Pai? Pai Celeste, através do Senhor Jesus Cristo. O pecado de um filho, pensando naqueles dois, o pecado de um filho, um deles, não é menos feio do que o pecado do outro. Estão entendendo bem? O pecado daquele que saiu, agora volta sujo, rasgado, cheirando mal. O pecado dele não é menos feio do pecado daquele que havia ficado em casa. Eu quero terminar, meus prezados, dizendo isto, que saibamos ser filhos, mas que saibamos também ser irmãos. Está certo? Eu preciso aprender cada vez mais a ser filho do Deus eterno, mas eu preciso também aprender a ser irmão. Irmão do meu irmão, irmão da minha irmã, irmão deste, daquele, indistintamente. Irmão. Isto não quer dizer concordância, mas quer dizer amor. Amor que não me deixa separado. Paulo encerra a sua carta aos Tessalonicenses, dizendo assim: consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente. Edificai-vos reciprocamente. Se o meu irmão me vê, não com bons olhos, porque eu faço alguma coisa que o meu irmão, que a minha irmã não gosta, não concorda, procure fazer alguma coisa para a minha edificação, para eu mudar de vida. Então, isso precisa existir entre nós, se de fato somos da mesma família, somos filhos do mesmo Pai. Quem ama, perdoa. Aquele pai tinha filhos diferentes. Aquele filho que havia ficado em casa, ele acumulou ressentimentos. Acumulou. Ele não esperava e nem queria o retorno do seu irmão. Mas o verdadeiro amor aproxima. E nós devemos procurar aprender estas duas posições de filhos e de irmãos, para a glória do Senhor. Amém.